Bom dia. As nossas crianças já saíram. Também estarão ocupadas com a palavra de Deus, com os professores. E nós, esta manhã, vamos também ocupar-nos com a palavra de Deus, como sempre fazemos de resto. Temos falado de temor, de medo, com o David. Principalmente, não sei se recordam, quem esteve aqui nesse domingo, através do Salmo 130. David falou sobre temor e graça. Recordam-se daquele versículo que diz que com Deus está o perdão para que sejas temido. Com Deus está o perdão, a possibilidade de salvação, de perdão de pecados, para que Deus seja temido. Hoje nós vamos continuar um bocadinho neste tema. Vamos falar de medo. O título da nossa meditação é Sem Medo. E queria começar já por fazer uma pergunta. Quem é que não tem qualquer medo? Podem, é a vossa altura de falar ou de levantar braços. Quem é que não tem qualquer medo? Não querem responder ou ninguém tem coragem de dizer que não tem medo? Todos temos medos, certo? Agora podem responder na positiva. Todos temos medos. Vários medos. Todos. Sem exceção. Certo? Eu também. Não é nenhuma armadilha. Não há armadilhas aqui. Todos temos medos. O medo faz parte da existência humana. Faz parte da nossa experiência enquanto seres humanos. Aqui, breves e simples definições. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente quando uma pessoa se sente ameaçada, seja fisicamente, seja psicologicamente. O medo está relacionado também, em alguma medida ou em muita medida, também com a ansiedade. Porque, em certo sentido, a ansiedade é uma espécie de antecipação do medo. É antever uma situação que vai trazer medo. Já o pavor, ou o pânico, o pavor é a ampliação. É a ênfase do medo. O Ricardo leu um versículo que diz que Deus livrou aqueles com medo da morte. Ou na tradução que o Ricardo leu, com pavor da morte, com pânico da morte, estavam sujeitos à escravidão a vida toda. Então o pavor, o pânico é o exagero, é a ênfase do medo. O medo até se pode transformar em doença, não é? Há várias doenças, fobias, não é? Várias doenças que consistem no medo de algo que, quando se torna uma doença, uma fobia, o que é que faz? Bloqueia completamente a vida ao ponto de comprometer os relacionamentos sociais, as experiências, o ir a um lugar ou não. Existem várias fobias que trazem sofrimento psicológico e até físico. O medo faz parte da nossa existência. Isso não há dúvida nenhuma. E na Bíblia, esta questão do medo é algo que aparece logo no início. É um tema logo presente. Aparece logo no início, quando, após a queda, Adão e Eva se escondem de Deus. E é o próprio homem, é mesmo Adão, que diz que teve medo. Porque Deus chama-o e Adão o que é que diz? Ouvi a tua voz soar no jardim e temi. E tive medo porque estava nu. Ouvi a tua voz e tive medo. E aqui eu queria, desde já, antes de irmos até o nosso texto, dizer isto para a nossa reflexão e para levarmos isto para casa. O medo, e particularmente o medo da morte, é uma prova da existência de Deus. O medo, e particularmente o medo da morte, é uma prova da existência de Deus. Adão sabia que Deus existia. E Adão sabia que estava em falta para com Deus. E Adão então escondeu-se porque tinha razões para se esconder e tinha razões para ter medo. Já não podia estar cara a cara com Deus. Então ele esconde-se de Deus. E em algum sentido Adão passou-nos não só o pecado, mas passou-nos também esta noção. Adão passou-nos também esta noção de falta. Nós temos implantado por Deus na nossa alma a eternidade. Nós temos implantado por Deus na nossa mente a ideia de que podemos projetar o futuro
e de que esse futuro não acaba. Portanto, há sempre receio sobre o que virá depois, há sempre dúvidas sobre o que virá depois, há sempre conjecturas, pensamentos sobre o que virá depois. E o medo da morte é também em si uma prova de que Deus existe, de que existirá alguma coisa depois. Se acabasse tudo com a morte, não havia razão para temer a morte. Mas como não acaba tudo com a morte, ou como o homem tem essa dúvida, se acaba, se não acaba, tem esse medo, esses receios, às vezes transformam em bloqueios, em pânicos, em fobia até, medo de Deus, medo da morte. O medo da morte acaba por ser uma prova da existência de Deus também. Uma prova da existência de Deus. Nós podemos ir pesquisar na internet, podemos tropeçar naquelas frases inspiradoras de Facebook para ver o que é que o mundo diz sobre medo. Encontramos pela rede gigantesca e global que é a internet, encontramos algumas frases, umas muito positivas do género: não tenhas medo, faz o medo ter medo de ti. Isto é forte. Eu gostava de saber como é que isto acontece. Acho que não acontece. Faz o medo ter medo de ti. Uma abordagem super positiva. Ou então uma abordagem já mais negativa. O medo é a maior doença. Afeta corpo e mente. O medo mata os sonhos. Ou então uma mistura. Vai. E se der medo, vai mesmo com medo. Nós podemos encontrar muitas frases, muitos conselhos, muitos chavões que quase como que por um passo de mágica tentam convencer o homem a ignorar o facto de que tem que lidar com o seu próprio medo. Parece um caminho possível, parece um caminho fácil até às vezes, repetir umas frases ou dizê-las a nós mesmos. Pode num ou outro contexto até ter algum grau de aplicação, mas não leva a grande caminho, principalmente e sobretudo quando é o medo da morte que falamos. Quando é o medo do juízo de Deus. É sobre este medo, sobre o medo da morte, sobre o medo do encontro com Deus, sobre o medo de entrar em juízo com Deus, como Adão entrou em ajuste de contas com Deus. É sobre este medo, o medo de Adão, o medo da morte, que eu queria que nós falássemos esta manhã. E vamos à palavra. Vamos à palavra, à primeira carta de João. Na primeira carta de João, vamos ao capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 7 até ao versículo 21. Enquanto abrem, recordar que nós já tivemos aqui na primeira carta de João há pouco tempo. Tivemos no capítulo 1 e falámos sobre a confissão. Recordam-se? A confissão. A forma correta de lidar com o nosso pecado. A forma correta de lidar com o nosso pecado, através do capítulo 1, nós vimos que é a confissão. É confessar e contratar o melhor advogado, que é Jesus. É um advogado que se contrata de graça e por graça, pela graça de Deus. A forma correta de lidar com o pecado, então, é confessar e ter Jesus como advogado. Hoje vamos ver como lidar com o medo. Com o medo da morte, com o medo do juízo. Como lidar com o medo. E a chave será a mesma. Se a chave é Jesus, quando falamos de pecado, a chave é Jesus quando falamos de medo. A chave é Jesus quando falamos de medo. Já cantámos também sobre isso. Vamos ao nosso texto então, vamos ler. Já estão todos? Primeira carta de João 4, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O texto é precioso demais. Da última vez desafiei-vos a ler a carta de João em casa, ela é deliciosa. Quem não o fez pode fazê-lo e quem o fez pode ler novamente. O texto é precioso demais. Nós vamos deixar muitos aspectos de lado para nos focarmos no nosso tema, que é o medo, a forma correta de lidar com o medo. Sem medo é o nosso título. E vamos nos focar particularmente nos versículos 17 e 18. Mas antes eu queria referir algumas notas importantes, algumas notas muito importantes. O texto repete dois conceitos consistentemente. Dois temas, dois tópicos que se relacionam, que se misturam, que dependem um do outro, que se interligam e interdependem. E são o amor fraternal, que aparece aqui como um mandamento que é exigido, o amor fraternal, e o amor de Deus, que aparece aqui como uma prova, de Deus para com o homem, como algo que Ele faz enviando Jesus, repete o texto, enviou. Mas é interessante como o amor fraternal aparece como uma prova de que esse amor de Deus está na vida do homem, está na vida do crente. E a carta, como eu disse da última vez, tem este efeito, tem esta tentativa, tem este propósito de fazer um teste ao leitor. Tu tens mesmo amor de Deus? Então, como é que está o teu amor fraternal? Estes temas misturam-se. Olhem nas vossas Bíblias, porque aparece mesmo tipo sanduíche, aparece tipo camadas. Um tópico, depois outro tópico, um tópico, depois outro tópico. Olhem para as vossas Bíblias, ou então ouçam-me com atenção. Mas se puderem olhar para as vossas Bíblias, é melhor porque fica com efeito visual também. O 7 e o 8 começam por chamar ao amor fraternal. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O 8 vai mais fundo ainda sobre o amor fraternal. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E agora vai no versículo 9 e 10 falar do amor de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Continua ao 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Volta ao amor fraternal. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E continua novamente o teste cada vez mais fundo, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto, avança ao 13, conhecemos que estamos nele. Nisto podemos ter a certeza de que estamos em Deus. Se amarmos o próximo, se amarmos os irmãos, se amarmos o outro. O 14 diz, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Novamente volta ao tema de quê? Do amor de Deus. Deus enviou. Saltamos para o 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus amou-nos primeiro. Novamente aqui o amor de Deus que chega primeiro, que toma a iniciativa, que paga a conta toda. E como é que termina o texto? Amor fraternal outra vez. Se alguém diz, versículo 20, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Se alguém diz que ama a Deus e odeia a seu irmão, está a mentir, não ama nada a Deus. Continua o versículo. Pois quem não ama ao seu irmão,
ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Veem como estes dois temas do amor fraternal e do amor de Deus se interligam? E é o amor fraternal aqui exigido e lembrado como um mandamento que prova que nós temos realmente o amor de Deus. Nós estivemos neste texto ainda há 15 dias. Estivemos neste texto com o Miguel na ceia ainda há 15 dias. Já estou a fazer bem as contas. Lembram-se? Quem esteve lembra-se? De forma bem sucinta, mas muito profunda, o Miguel falou do amor perfeito. E o que é que o Miguel disse? Recordam-se dos pontos? O amor não é uma opção. O amor para o crente não é uma opção. Fica claro nesta dependência do amor fraternal ser uma prova de que tu realmente foste impactado, alcançado pelo amor de Deus. O amor não é uma opção para o crente. O amor é ação. Referiu também o Miguel. O amor é ativo. Deus, desde logo, prova isso. Enviou. Deus não ficou pelas palavras. Deus amou primeiro e enviou Jesus. E o que pede aqui é que nós, se amamos aquele que não vemos, amemos aquele que está ao nosso lado. Se é verdade que amamos o Deus Criador, Sustentador que nos amou, então provemos isso, manifestemos isso, amando-nos uns aos outros da mesma forma. Um amor ativo, um amor que age, que não fica só pelas palavras, mas que é a ação, que dá a prova, que se sacrifica. Miguel continua e disse que o amor é uma resposta. O poder não está em nós. A iniciativa não veio de nós. O poder está no amor de Deus por nós. Nós o amamos e podíamos acrescentar: nós amamos também os outros porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar-nos uns aos outros. O amor é uma resposta. A fonte do amor, Deus é amor, veio e amou-nos primeiro. Como já orámos com o meu pai, Deus amou-nos logo quando nos criou. Deus é amor, Deus ama-nos. E por fim, Jesus é o exemplo máximo de amor. O amor perfeito. O perfeito amor. O amor perfeito. Jesus é o exemplo máximo de amor. O amor perfeito. E eu aqui recordo-me da ilustração da minha avó. Quero partilhar novamente com vocês. Esta florzinha é o amor perfeito. Se calhar não se consegue ver muito bem. Eu trouxe aqui uma folha. Pode ajudar. Isto aqui é com o próprio pigmento da própria flor. As coisas que a Diana viu no YouTube. A flor aqui, depois com o maço bate-se e a própria flor pinta a sua própria. Está bonito, não está? Mas a minha avó dizia-me vezes sem conta. Se calhar contou a alguns de vocês também. No seu jardim tinha muitos amores perfeitos e ela dizia: filho, o amor de Deus é como o amor perfeito. Floresce no inverno, aguenta o frio, a geada, aguenta tudo. Só um amor perfeito é capaz de florescer no inverno e aguentar tudo. Este é o amor de Deus. Esta é uma ilustração que nos ajuda a perceber que é este tipo de amor que nos alcançou por Deus e a que somos chamados em relação aos outros. Um amor de inverno, um amor que se sacrifica pelo outro. Um amor que dá, não um amor que espera ser satisfeito e que exige. Jesus é a fonte deste amor perfeito. Ele é o amor perfeito de Deus. O Miguel, ao terminar, disse esta frase que eu vou citar. É nele, em Jesus, é nele que o nosso medo acaba e a nossa confiança e esperança nascem e permanecem. É nele, é em Jesus, que o nosso medo acaba e a nossa confiança e esperança nascem e permanecem. Isso mesmo, é possível viver sem medo. Trazemos-nos ao nosso tema inicial e focamos-nos agora nos versículos que falam sobre este assunto. É possível com Jesus. É possível viver sem medo com Jesus. Sem Jesus é impossível. Mas com Jesus é possível viver sem medo da morte. Não estou a falar de todo e absolutamente qualquer medo. Não estou a falar de deixar de ter medo das aranhas. Estou a falar de... É possível... Não está aqui o Daniel, não foi justo.
Está lá em cima da escola dominical. No fim eu falo com ele. É possível viver sem medo da morte. Viver sem medo de encontrar Deus e de entrar em ajuste de contas com Ele. É possível com Jesus. É possível não ter medo do juízo. O amor de Deus em Jesus Cristo é o antídoto para o medo. O amor de Deus em Jesus. Jesus, o antídoto para o medo. Jesus veio para isso mesmo. O Pai enviou o seu Filho para que nós nos pudéssemos relacionar com Ele, com Deus, sem medo. Olhem o que é que o texto diz. Olhem agora para o versículo 15 e 16. O que é que diz o versículo 15? O versículo 15 diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar, esta é uma palavra muito importante. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus foi enviado, o texto repete, enviou, que Jesus foi mesmo enviado pelo Pai para Salvador do mundo, diz o texto, para propiciação pelos nossos pecados. Qualquer que confessar que Jesus é o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Qualquer que confessar Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, tem Deus como Pai. Está em Deus e Deus está nele. Esta é uma palavra muito importante. Confessar Jesus. É aqui que o medo se desvanece. A esperança e a confiança nasce e se alimenta para prevalecer. O texto continua ao ponto de dizer no versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Quem confessa Jesus pode crer que Deus o ama. João dizia, nós cremos no amor que Deus nos tem. Porquê é que João dizia isto? Porque confessava Jesus como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador. Se confessarmos Jesus, podemos crer que Deus nos ama, que já não há juízo, que já não há um Deus irado, e com justiça, diga-se, e com razões, diga-se. Já não temos um Deus irado, mas temos um Pai amoroso que nos recebe na casa que Ele próprio preparou para nós. Quem confessa Jesus crê no amor de Deus e no amor que Deus lhe tem. É o que está a dizer o texto. Estar com Deus. Estar no amor de Deus. Lança fora o medo. Torna possível viver sem medo. Por Jesus, isso é possível. 2 aspectos. Vamos falar sobre morrer sem medo e viver sem medo. Morrer sem medo e viver sem medo. O amor de Deus em Jesus Cristo, essa fé, essa confiança nele, torna possível tu viver sem medo da morte. Morrer sem medo. Olhar para a morte sem medo. Olhar para a morte sem medo. O texto no versículo 17 diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Vou enfatizar esta parte. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Confessamos Jesus, cremos no amor que Deus nos tem, acreditamos que Deus nos ama, que já não há castigo sobre nós, mas já há amor sobre nós, graça sobre nós, misericórdia sobre nós. Para quê? Para que no dia do juízo tenhamos confiança. É possível encarar o dia do juízo. É possível encarar o dia da morte e o que vem depois da morte com confiança. O amor de Deus está colocado no nosso coração. Nós cremos no amor de Deus justamente para podermos olhar para o futuro, olharmos para o dia da morte com confiança. Hebreus, no capítulo 9, diz assim, no versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo.
A morte também é uma prova da existência de Deus. As pessoas morrem porque Deus disse que as pessoas iam morrer. A morte é algo que todos, crentes e descrentes, podem constatar porque acontece e é uma prova também da existência de Deus. Sim, nós vamos morrer. Sim, depois disso há juízo. Depois disso há um encontro com Deus. Depois disso há um ajuste de contas com Deus. Mas o amor de Deus em Jesus Cristo, que se ofereceu por nós, permite-nos olhar para esse dia com confiança e sem medo. O amor de Deus em Jesus permite-nos olhar para o dia da morte e para o dia do juízo com confiança, como diz o versículo 17 do texto que estamos a considerar. Claro que ninguém quer morrer. Claro que ninguém quer morrer, já sabemos isso. Bem, Paulo tinha um dilema, vocês recordam-se? Paulo tinha um dilema. O dilema da ponta rábida, que eu rebatizei como ponto do dilema. Ele não sabia se havia de olhar para um lado ou para o outro. Ficar é bom, mas partir e estar com Cristo é muito melhor. Mas, mesmo que nós não desejemos assim tanto como Paulo partir, não é suposto temer o encontro com Deus. Nós podemos até não querer morrer. Eu não quero. Sendo muito sincero, eu não quero. Mas não é suposto ter medo da morte. Não é suposto o crente ter medo do dia do juízo. Não é suposto o crente ter medo do dia da morte. Podemos não querer morrer. Podemos ter dúvidas e termos medo da forma de morrer. Outra coisa completamente diferente é ter medo de nos encontrarmos com Deus. São coisas distintas. Acho que nesta sala ninguém quer morrer. Acho que nesta sala muitos ou quase todos terão receios da forma de morrer e gostariam de morrer de uma forma a dormir, não é? Mas aqueles que confessam Jesus e creem no amor de Deus não devem ter medo de se encontrar com Deus. Não devem ter medo, não podem ter medo de encontrar com o Pai. Não é o juiz, é o Pai. O Ricardo leu em Hebreus 2 que Jesus, pela sua morte, pelo sacrifício de si mesmo, venceu o que tinha o império da morte. A morte foi transformada por Jesus num transportador. É quem nos transporta para a presença de Deus. Por isso é que o salmista diz que a morte dos seus santos é preciosa aos seus olhos. Para Deus, a morte de um filho de Deus é preciosa. A morte tornou-se um veículo. A morte, é por isso que John Noah, num puritano inglês, ele escreveu sobre a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Jesus venceu tudo. E Jesus transformou tudo. E aquilo que era o maior pavor, o medo, a morte, é transformado num veículo. Jesus, pela morte de si mesmo, venceu o que tinha o império da morte. E o versículo 15 que o Ricardo leu diz: e livrasse Jesus todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou como eu referi há pouco e como o Ricardo leu na versão dele, livrasse todos os com pavor da morte, com muito medo da morte, com pânico da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Este era o nosso passado. Este é o nosso passado, não o nosso presente. Se cremos em Jesus, se confessamos a Jesus como Filho de Deus e cremos no amor que Deus nos tem, este não é o nosso presente. Nós não temos pânico nem medo da morte. Nós podemos encarar o dia do juízo com confiança. Com confiança. O versículo 18 avança. O versículo 18 avança para dizer: no amor não há temor. Olhem para as vossas Bíblias. O que é que diz? No amor não há temor. Ou em algumas versões diz: na caridade não há temor. No amor não há temor. Ou como diz a revista e atualizada, alguns terão: no amor não existe medo. Alguns terão esta versão: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme
não é aperfeiçoado no amor. O medo traz consigo a pena, como diz a versão mais conhecida, aqui usamos mais. O medo traz consigo a pena. O medo produz tormento. Logo, quem ama não pode ser dominado por este medo. O medo é algo que é próprio daqueles que ainda têm medo da penalidade, ainda têm medo da condenação, ainda têm medo do juízo, ainda têm medo de serem castigados por Deus. Aquele que ama a Deus e é amado por Deus, não vive neste tormento, não vive com este medo. Porquê? Porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora, arruma com o medo, leva-o para longe. O medo da pena, o medo da morte, o medo da condenação, o medo do juízo, foi lançado fora pelo amor. É lançado fora pelo amor. Se confessas Jesus e crês no amor que Deus te tem, esse medo é suposto ser removido. Esse medo é suposto ser removido. Isto leva-nos a um outro ponto. Não só podemos morrer sem medo, encarar o dia do juízo com confiança, sem medo, mas podemos viver sem medo. Nós podemos viver sem medo. É óbvio que eu não estou a falar da ausência de todos os medos, como me referi há pouco, não me esqueci do que falámos no início. Mas, quero afirmar que a fé e a certeza do amor que Deus nos tem não só nos permite olhar para o futuro, para o dia da morte, para o dia do juízo, com confiança, mas também nos permite olhar para o presente com confiança. Permite-nos olhar para o hoje, para o dia-a-dia, para o agora. E se é verdade que temos e teremos aflições e provações, também é verdade que não fomos salvos para a falta de paz, para o medo e para a incerteza. É verdade que vamos ter dificuldades. É verdade que a vida custa. É verdade que existem muitos medos que nos assolam. Muitas incertezas. É verdade que nós somos provados por Deus e é verdade que nós somos tentados e somos afligidos por muitos males como qualquer outra pessoa. Mas não é menos verdade que Deus está connosco e que nós não fomos chamados para viver uma vida triste, sem paz, de constante medo e de incerteza. Pelo contrário, nós fomos chamados para viver na paz de Deus. E podíamos citar dezenas de versículos. Nós fomos chamados para a alegria. Lembram-se de uma carta que tivemos aqui durante vários tempos a estudar? Fomos chamados para a alegria que há em Cristo Jesus. Fomos chamados para a esperança e confiança, mesmo diante das dificuldades, que pode vencer as dificuldades, ou que nos sustém nas dificuldades, que nos ajuda a ultrapassar as dificuldades, que nos ajuda a esperar que as dificuldades passem, que nos ajuda a passar por tudo o que toda a gente passa. Não anulamos, não estamos a falar de uma vida cor-de-rosa, de uma vida boa, mas estamos a falar de uma vida que tem consigo a certeza do amor de Deus, que se traduz na paz que o mundo não pode ter, não pode dar, não pode receber, mas que Deus dá àqueles que o amam e àqueles que nele confiam. Estamos a falar de uma alegria que é ainda um aperitivo de uma alegria maior nos céus. Estamos a falar de uma esperança que é a antecipação daquilo que vamos gozar quando estivermos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa confiança. O amor de Deus, o amor que Deus nos tem, deve alimentar-nos, deve sustentar-nos de tal forma que até os nossos outros medos se tornem mais fáceis. Estive a dizer que os medos não desaparecem, mas também não quero dizer que este texto não tem nada a ver com isso, porque a Bíblia tem a ver com isso. Até o medo da morte vai e vem. O perfeito amor lança fora, não mata o medo. O texto não diz que mata o medo, diz que lança fora. Ele às vezes vem para chatear e a gente foca-se outra vez, firma-se outra vez no amor de Deus, vai à palavra, olha as promessas, olha o amor e o medo vai. Portanto, se te afastares da Bíblia, o medo chega. Se te aproximares da Bíblia, o medo vai. Agora, os outros medos, eles andam aí. E somos muito diferentes, temos personalidades diferentes, até temos dificuldades, desafios diferentes. E é natural que o medo se manifeste em vários aspectos da nossa vida.
eles não acabam. Deus nos ajuda a lidar com alguns para o resto da vida. Mas é verdade que esta ausência do amor, esta ausência do medo da morte, esta ausência do medo do juízo e esta certeza de que Deus nos abraçou com sua misericórdia e graça e nos ama, também nos pode ajudar a lidar com os outros medos. Também nos pode ajudar a enfrentar as dificuldades do dia. Olhem o que é que o salmista diz no Salmo 34. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Claro que isto não é um chavão para agora dizer que ninguém pode ter temores. Porque o salmista foi livrado dos dele, não é? Nós teremos outros temores. Mas somos desafiados a buscar o Senhor também. Com a confiança de que das duas uma, ou Ele nos vai livrar dos nossos temores, ou nos vai ajudar a enfrentar os nossos temores. Porque há temores, como vimos no início, que até podem configurar questões clínicas e médicas, podem ser coisas que ultrapassam o simples medo das aranhas. Estou a brincar outra vez com o Daniel. E há pessoas que têm mesmo fobia ao ponto de ter que ser ajudadas. Mas Deus não só nos livra do medo da morte e do juízo, como também quer nos ajudar a lidar com as nossas dificuldades. E este verso do Salmo 34, Salmo 34:4, assim como todo este texto que estamos aqui a considerar na primeira carta de João, está escrito e é pregado hoje, também como uma lembrança para nós, que não só Deus nos livra do medo da morte, mas também nos pode ajudar. É como se o texto estivesse a ajudar-te desta forma. Lembra-te a ti mesmo. Se Deus me ama, que temerei? Pode ajudar. Uma coisa garanto, ajuda mais do que qualquer frase inspiradora de Facebook ou de qualquer conversa com outra pessoa. Se Deus me ama, o que é que temerei? Há uma música que é assim, não é? Há um hino que é assim. Há um hino que é assim. Se Deus me ama, que temerei? É o amor de Deus que vence o medo. É o amor de Deus que nos ajuda com os nossos medos também. Ajudará certamente mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Há em Cristo uma vida abundante. Não uma vida pequena. Há em Cristo uma vida abundante. Uma vida não dominada pelo medo, mas uma vida dominada pelo amor. Há aqui uma escolha no texto. Se escolheres o amor de Deus, não terás medo da morte. Se não escolheres o amor de Deus, terás medo. Então há aqui uma escolha entre uma vida dominada pelo medo e uma vida dominada pelo amor. Também não dá para ter outras opções. Ou é uma vida dominada pelo medo ou é uma vida dominada pelo amor. Estamos a terminar, mas ainda valem aqui duas notas. Sobre viver sem medo e o amor de Deus. Sobre viver sem medo. O exemplo perfeito e máximo que nós temos é o amor de Deus. É o amor de Deus. Que sendo o justo juiz que nos podia condenar, pelo sacrifício do seu próprio Filho que enviou, para isso mesmo, para se sacrificar, Ele nos transportou, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde não há medo. Ora, se o nosso padrão é este, os nossos relacionamentos devem espelhar este padrão. Eu quero aplicar este texto aos nossos relacionamentos também. Os nossos relacionamentos devem seguir o modelo do amor de Deus. Os nossos relacionamentos mais próximos, de amor conjugal, por exemplo, ou familiar, entre pais e filhos, entre filhos e pais, os nossos relacionamentos de amor até mais estreitos, quero começar por esses, devem refletir o amor de Deus. E por isso devem, ou vou usar uma palavra mais forte, têm que manter longe o medo. Se Deus, ao amar-nos, lança fora o medo, ajuda-nos a termos longe o medo de nos relacionarmos com Ele, nós, ao amarmos os outros, ao nos relacionarmos com os outros, devemos ter um relacionamento que imite Deus e que deixe o medo longe. Nós existimos, fomos salvos para proporcionar amor. Nós fomos salvos para proporcionar amor, não para
criar medo nas pessoas. Nos nossos relacionamentos, entre marido e mulher, pais e filhos, nós fomos salvos para imitar a Deus. E nos nossos relacionamentos, se amamos, o nosso amor deve ser de tal forma que não haja medo no relacionamento. Isto pode parecer um bocado estranho dizer numa igreja, mas é preciso e é necessário. Por todos, não é só por causa de alguns, é por todos. Os nossos relacionamentos e o amor que nós temos aos nossos, eu estou a falar dos mais fáceis, que são os mais queridos. Que sendo os mais fáceis também são os mais difíceis. São os relacionamentos mais desafiantes. Devem espelhar o relacionamento de Deus com o seu povo, em que o medo fica fora. Se nós temos medo de Deus e do juízo, é por nossa conta. Não é por falta de demonstração do amor de Deus. Que nós, nos nossos relacionamentos, o imitemos. Em segundo lugar, a prova, já dissemos isto, de que o amor de Deus está em nós, é o quê? São estes relacionamentos. A prova que nós amamos mesmo a Deus e que Deus nos ama e que somos salvos, qual é? É nós amarmos os outros. Se não somos, diz o texto, mentirosos. Se não somos mentirosos. Então, o amor fraternal, o amor aos irmãos, o amor ao próximo até, fora da dimensão da fé, é a prova que tu tens o amor de Deus. Que tu amas mesmo a Deus. Que Deus te ama e que tu és dele. Lembra-te, esta carta foi escrita como um teste, para que saibais que tendes a vida eterna. O que é que diz o versículo 12? O versículo 12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nós o amamos, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto, diz o versículo 13, conhecemos que estamos nele. É nisto que tu podes conhecer que estás em Deus. O amor ao próximo, os relacionamentos de amor ao outro, ajudam-te a perceber que tu estás em Deus e que Deus está em ti. Nisto conhecemos que estamos nele. Nós conhecemos que estamos em Deus porque o amor de Deus é tal na nossa vida que transborda também para os outros. Que transborda também para os outros. Viver em amor fraternal ajuda-nos a crer e a confiar no amor que Deus nos tem. Viver em igreja, viver em amor fraterno, ajuda-nos a confiar que Deus nos ama. Porque torna esse amor palpável. Nós conhecemos que Deus nos ama porque amamos aos outros. Como é que eu sei que estou salvo? Nisto conhecemos que estamos nele. O amor de Deus na minha vida derrama-se noutras pessoas também. Sacrificando, cuidando, preocupando. Torna esse amor palpável. Torna esse amor palpável. É justo dizer, terás mais medos sem o amor de Deus presente. Se te afastares da palavra, é natural que os medos cresçam. Terás mais medos sem o amor de Deus presente. E como a prova desse amor em ti, como a prova do amor de Deus em ti, está no amor ao outro, no amor ao próximo, é justo também dizer que terás menos medos se amares os outros no dia-a-dia. Terás menos medos se amares os outros no dia-a-dia. Porque amar os outros no dia-a-dia torna palpável que Deus te ama. E lembra-te que Deus te ama. E isso lança fora o medo. Terás menos medos se viveres no meio do amor. Terás muito mais medo se viveres longe dos relacionamentos de amor. Num texto que embrulha as duas coisas, que mistura em camadas as duas coisas, é impossível não chegar a estas conclusões. É impossível não perceber que tudo se relaciona. Terminando, tens medo da morte? Tens medo da morte? Se ainda tens medo da morte, é provável que ainda estejas por tua sorte. É uma rima solene. Inventei uma rima nova. Tipo de rima. Rima solene. Se ainda tens medo da morte, é provável que ainda estejas por tua sorte. E se estás por tua sorte, se não tens Jesus como advogado, se não é Ele a tua esperança, se não o confessas a Ele,
se não depositas toda a tua esperança e confiança nele, então é bom que temas. Se estás por tua sorte e não estás a ser cuidado, substituído, advogado, mediado por Jesus, se estás por tua sorte, então é mesmo bom que tenhas medo. É mesmo bom que temas. Porque Deus é um fogo consumidor, como diz também em Hebreus. Deus é um fogo consumidor. Deus está cheio de ira. E com justiça. E fará a mesma pergunta que fez Adão. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Não vais perder o medo sem Jesus. Não vais perder o medo sem Jesus. Se estás por tua sorte, se estás por tua conta e risco, vais continuar no medo. Vais continuar a ter medo da morte. Até é bom que o tenhas. Mas quero que saibas que vais continuar a ter medo se não tiver Jesus. Só Jesus te pode tirar o medo. Jesus é o segredo. Jesus, o amor perfeito, lança fora o medo. Jesus é o segredo. Jesus, o amor perfeito, Ele torna possível o fim do medo da morte, o fim do medo do juízo. Jesus, o amor perfeito, Ele lança fora o medo. O versículo 14 diz João, e vimos. João viu, João era testemunha, não é? João esteve com Jesus. E vimos. Há um autor que escreveu assim numa música. Eu não vi, mas eu criei. Já nasci, posso morrer. Eu não vi, mas eu criei. Nós também não vimos. João viu. João teve cara a cara com Jesus. Eu não vi, mas eu criei. Já nasci de novo. Posso morrer. Já podes morrer. Já podes morrer. Confessa e crê em Jesus. Vive sem medo e morre sem medo. Confessa e crê em Jesus. Vive sem medo e morre sem medo. Que ninguém saia desta sala e que ninguém passe este dia sem deixar o medo. Que assim seja com todos.